Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos abordar um tema importante e impactante: as ditaduras da América Central e Caribe. Ao longo da história, essa região foi marcada por regimes autoritários que deixaram um legado de repressão e violações dos direitos humanos. Vamos explorar algumas das ditaduras mais significativas e suas consequências. Então vamos lá. Antes disso, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Primeiro, durante o século XX, vários países da América Central e do Caribe enfrentaram períodos de ditaduras militares. Entre eles estão países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua e no Caribe, Cuba, Haiti, Suriname e Guiana, entre outros. Esses regimes autoritários estabeleceram um controle rígido sobre a população e reprimiram movimentos políticos e sociais. 2. Uma das ditaduras mais notórias foi a do general Jorge Umbico, que governou a Guatemala de 1931 a 1944. Umbico impôs uma política repressiva, silenciando a oposição política e reprimindo os movimentos indígenas. Seu regime foi caracterizado pelo autoritarismo e pela concentração de poder na mão do Estado. 3. Outra ditadura importante foi a do general Anastácio Somoza, na Nicarágua, que se estendeu por décadas, de 1937 a 1979. Somoza e sua família exerceram um controle totalitário sobre o país, utilizando força e violência para reprimir qualquer forma de oposição. O regime dos Somoza ficou marcado pela corrupção e pelos abusos contra os direitos humanos. Atualmente, a Nicarágua enfrenta um contexto político complexo e muitos a consideram um regime autoritário. O governo é liderado por Daniel Ortega, que tem sido objeto de críticas e acusações de violações de direitos humanos, restrições à liberdade de imprensa e repressão à oposição política e religiosa. 4. Em El Salvador, a ditadura militar liderada pelo general Maximiliano Hernández Martínez governou o país de 1931 a 1944. Durante esse período, houve uma forte repressão política e social, resultando em perseguição, tortura e morte de muitos opositores do regime. 5. A primeira ditadura em Honduras ocorreu no século XX, durante o governo de Tiburcio Carías Andino. Carías Andino assumiu a presidência em 1933 e governou o país de forma autoritária até 1949. Houve um controle centralizado do poder, repressão política, censura da imprensa e perseguição de opositores políticos. Ele também implementou políticas econômicas conservadoras e manteve um governo autoritário durante seu tempo no poder, quando foi deposto por uma revolta popular. Após a queda do regime de Carías Andino, Honduras passou por várias transições políticas e períodos de instabilidade. O país experimentou uma combinação de governos militares, governos civis e, infelizmente, também enfrentou outros momentos de ditaduras e governos autoritários em sua história. 6. Além dos países da América Central, não podemos deixar de mencionar Cuba. O regime de Fulgêncio Batista em Cuba é frequentemente descrito como uma ditadura caracterizada pelo autoritarismo e pela supressão de direitos e liberdades civis. Batista governou Cuba em dois períodos distintos, de 1933 a 1944, e novamente de 1952 a 1959, quando foi deposto pela Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, que também passou por um regime ditatorial. A partir desse momento, o país passou a ser governado por um partido único e enfrentou restrições às liberdades políticas e de expressão. O regime socialista cubano se caracterizou pela centralização do poder, controle da mídia e repressão à oposição política. Apesar da Revolução Cubana trazer avanços sociais, como a melhoria na educação e na saúde, também trouxe atraso em desenvolvimento social. Outro aspecto importante é reconhecer que houve violações dos direitos humanos e a limitação das liberdades individuais e perseguições políticas. 7. República Dominicana. O país experimentou ditaduras em diferentes momentos, como o regime de Rafael Trujillo, que governou de 1930 a 1961, e outros líderes autoritários que o seguiram. 8. O Haiti.
O Haiti enfrentou períodos de ditadura e instabilidade política, com líderes como François Duvalier, conhecido como Papa Doc, e seu filho Jean-Claude Duvalier, conhecido como Baby Doc, governando o país de forma autoritária. 9. Guiana Francesa. O país teve um período de ditadura sob o governo de Forbes Bournan, que governou de 1964 a 1980. Durante seu mandato houve supressão da oposição política e restrições às liberdades civis. 10. Suriname. O Suriname passou por uma ditadura militar liderada por Desi Bortuzzi, que assumiu o poder em 1980. O regime militar governou o país até a década de 1990, quando a democracia foi restaurada. Conclusão. É importante ressaltar que as condições dessas ditaduras ainda são sentidas atualmente. Muitos países da América Central e do Caribe enfrentaram desafios sociais, políticos e econômicos resultando desse período conturbado. Exploramos algumas das ditaduras mais significativas da América Central e no Caribe e suas consequências duradouras. É importante lembrar desses eventos sombrios da história para aprendermos com os erros do passado e buscarmos um futuro de justiça, democracia e respeito aos direitos humanos. No entanto, também há movimentos e iniciativas em busca da verdade, da justiça e da reconciliação. Agradeço por assistir e por se juntar a nós nessa reflexão. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos interessantes. Até a próxima e obrigado!